Fala galera, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre o romance Solitária, da Eliana Alves Cruz. É um romance que vai cair no vestibular da UFSC, da Federal de Santa Catarina. E eu vou esmiuçar aqui esse romance muito a partir dessa resenha que eu escrevi para a revista de literatura contemporânea da UFRJ. E eu não escolhi esse título à toa, né? O quartinho da empregada é a senzala moderna. Essa é uma frase da Preta Rara, que é historiadora, rapper e também ex-empregada doméstica. E ele define muito do que é o romance, porque é um romance atual, que se passa nos nossos dias, só que cercado pelo nosso passado colonial. É um romance que traz todos os resquícios coloniais da nossa sociedade, ainda refletidos hoje. Então eu começo falando, quando a gente pensa numa palavra diminuta, né, o quanto essa palavra, muito mais do que transmitir uma intimidade, ela está testando uma pequenez daquele objeto. E aí eu inicio também a minha resenha falando, colocando uma frase da Mabel. Já vou explicar quem é a Mabel. Reparei mais uma vez que para quem não era patrão, tudo era inho. Quartinho, apartamentinho, banheirinho. Então é o que diz a Mabel, a filha da Eunice. A Eunice é uma empregada doméstica que trabalha no condomínio Golden Plate. Ela trabalha para a Dona Lúcia, o seu Tiago e para a filha do casal, a Camila. A Mabel é a sua filha e também já dando esse sentido de protagonismo para o quartinho. Porque o quartinho da empregada sempre foi aquele local longe, né? Quartinho, já é dito de maneira pequena, né? Então ele é aquele local longe, aquele local que fica perto da cozinha, o local que fica perto do lixo. Então a gente já pode ter uma noção da representatividade desse quartinho. E o nome do romance Solitária não é à toa também. Porque além dele falar de solidão, muito da solidão da Eunice, é a solitária, né, gente? É uma prisão. É aquele local onde tu fica sozinho, preso e muito pequeno. Então também por isso eu pensei no nome dessa resenha e que acho que simboliza muito do livro como esse quartinho da empregada é a senzala moderna. Então a Mabel, a Eunice e o próprio quartinho vão ter voz, eles vão ser protagonistas da história. A Eunice vai contar a sua história, a Mabel também, e o quartinho também vai falar. Então, pela primeira vez, a gente vai ter um objeto nunca falado, porque nunca teve voz, vai falar agora também. E a história é muito interessante, porque a Eunice, ela é empregada desses patrões há 20 anos, a Mabel, ela vai subverter essa história, porque a Mabel também vai ser empregada na casa, mas ela vai estudar. A Mabel vai entrar numa universidade e vai causar um grande furor também nessa família que não está acostumada com pessoas pretas, com pessoas subalternizadas, conquistando o seu espaço. Algo que eu também falo aqui na resenha é que a origem do trabalho doméstico está na escravização. A gente sabe muito bem que as pessoas escravizadas, as mulheres escravizadas, trabalhavam na casa grande e serviam, além dos serviços da casa, né, como limpar, cozinhar, elas serviam como ama de leite. A Mabel, ela vai ser babá da Camila. A Eunice já tinha cuidado muito da Camila também, mas a Mabel também vai passar por esse processo de uma criança cuidar de outra criança. Um trabalho escravizado, um trabalho infantil escravizado, é isso o que a autora quer nos passar. E contando essa história, isso aqui é bem interessante a gente pensar, contar essa história pela visão de quem nunca foi protagonista e que está alcançando esse protagonismo aos poucos. A Mabel, ela vai prestar vestibular, a Mabel juntamente com o Cacau, que é o filho do Jurandir, o porteiro, os dois vão prestar vestibular, vão passar nas universidades, num curso historicamente elitista e branco, que é o curso de medicina. Então a Mabel, ela vai subverter essa lógica. E o estudo, então, eu digo na resenha que é uma maneira da Mabel burlar o sistema, porque ela causa um grande impacto quando ela diz que ela está estudando para o vestibular e principalmente depois que ela passa, ela e o Cacau. Porque
essa elite, essa burguesia, essa classe alta não aceita que pessoas pretas, pessoas historicamente subalternizadas, alcancem esses espaços de poder, esses locais de poder antes só alcançados e atingidos por essa classe média alta ou essa burguesia mediana e essa classe média alta branca. Algo interessante que eu também destaco na resenha é sobre a Laudelina de Campos Melo, falando desse trabalho doméstico. A Laudelina ela fundou uma associação, a primeira associação de trabalhadoras domésticas do Brasil, na cidade de Santos, em 1936. E também outra questão que pode cair na prova e pode ser interessante a gente pensar é na PEC das domésticas. Essa PEC das domésticas foi assinada pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2015. Trouxe importantes direitos a esse trabalho antes jamais reconhecido, como pagamento de hora extra, seguro-desemprego e adicional noturno. Então é interessante a gente pensar na história da Laudelina, quando a gente vai falar sobre o Solitária, o romance Solitária, e sobre a PEC das domésticas. Isso é importante pensar que pode cair alguma questão a respeito desses temas. Outro tema também interessante da gente pensar, que o livro aborda e que pode ser uma questão, é sobre a pandemia de Covid 2019. No Rio de Janeiro, a primeira pessoa que morreu durante a pandemia foi uma empregada doméstica que pegou o vírus porque a sua patroa estava na Itália. A Itália a gente sabe que foi um grande foco da Covid. Ela passou para sua empregada e ela acabou falecendo. Então é outro tema atual que o livro trata, porque também vai ocorrer isso lá no Golden Plate. Uma empregada doméstica também vai morrer de Covid. E é um tema que a Eliana Alves Cruz traz. Então vamos pensar na Covid, nesses corpos vulneráveis, porque são corpos vulneráveis que passaram, e muitos corpos assim que foram atingidos pela Covid, pelo vírus, na PEC das domésticas e na Laudelina. Outro tema muito interessante, e ele é muito atual e fundamental no livro, que o livro aborda, e que também pode ser uma questão interessante, é sobre a política de cotas. Isso fica bem explícito numa fala do general Mingau, e aqui a gente já pode ver todo o deboche, toda a ironia da autora em relação aos militares e a um pensamento, como o general fala aqui. E também, se Deus quiser, sem a bobagem e a desonestidade das cotas. Olhem como estamos aqui, todos iguais, humanos. Então esse é um pensamento muito genérico, né, de que há humanidade, somos todos humanos, né, porque ele é aplicado quando convém a essa fatia da sociedade que não consegue viver sem os seus subalternizados, sem essas pessoas subalternas. Estamos vendo aí a polêmica da escala, do fim da escala 6x1, então a gente também já pode tirar uma febre, né, desse tema, que pode ser... acredito que a escala não vai cair no vestibular, mas a política de cotas sim, e esse é um dos grandes temas de Solitária. Então é interessante a gente pensar, quando a Mabel ela ingressa na faculdade de medicina, a Mabel ela se coloca como sujeito da história. Assim como o Quartinho fala, a Eunice fala e a Mabel fala, eles se colocam como sujeitos dessa história. Eles estão pegando a história para si e contando a sua história, algo que historicamente foi apagado ou calado das pessoas escravizadas, e que também vem acompanhando a evolução da nossa sociedade, o transcorrer da nossa sociedade. Outro caso interessante que o livro trata é sobre o assassinato do menino Miguel, lá no Recife, né, filho de uma empregada doméstica. O livro traz uma alusão a esse caso, envolvendo a Camila, a filha do casal abastado. Então é muito interessante também pensarmos neste caso. Para quem quiser ter um pouco mais de embasamento, eu acho interessante vocês lerem esse livro aqui do Abdias Nascimento, que é o Genocídio do Negro Brasileiro. Esse livro ele não é tão longo assim, e ele é um livro
bem histórico, assim, e direto, não tem nada de uma linguagem muito absurda que a gente não consiga entender. Então é um livro que vai te trazer um embasamento bem importante sobre esses temas, esse passado colonial, o início da escravização, a objetificação desses corpos negros, e o romance Solitária traz essa outra história, né? Esses sujeitos sendo sujeitos com letra maiúscula. Vamos lá, Solitária trata de temas como política de cotas, Covid-19, a PEC das domésticas, o caso do menino Miguel e todo esse resquício colonial que a gente ainda vive na nossa sociedade. É um livro denúncia, tá? É um livro que trata desses assuntos simbolizados por todos esses personagens. E o quanto esses personagens, a Mabel, a Eunice e o próprio Quartinho, estão tomando posse de sua história. Essa história que foi tão apagada e as pessoas negras tão caladas, hoje elas estão falando. Então é um livro que traz essas pessoas como sujeitos da sua história, ou sujeitas, se a gente pensar na Mabel e na Eunice. Coloquei minha resenha aqui porque ela está bem esmiuçada sobre o romance Solitária. É uma resenha curta, não vai tomar mais de 10 minutos da vida de vocês. Vão lá na rede vizinha, na rede das fotos. Lá vocês vão encontrar a arvorezinha dos links, onde você clica lá e encontra a minha resenha para ler melhor e entender melhor. Procurem, pesquisem. Esse ano a redação do Enem foi sobre a herança africana no Brasil. Não à toa a UFSC escolhe Solitária. Por hoje é isso. Fiquem atentos aqui para mais vídeos. Deem like. Sigam aqui o canal que eu vou postar mais livros que vão cair nos vestibulares aqui do Brasil. Um abraço. Tchau, tchau.